ZYR 737, 102,9 MHz. Rádio Papacaça FM, Bom Conselho, Pernambuco. A rádio que tem a sua cara. Rádio que tem a sua cara. Papacaça Debate. Entrevista. Patrick Oliveira. Agora 11h03, 11h03. Está começando aqui a nossa entrevista, o nosso debate nesta terça-feira. Hoje eu vou conversar com o Cristiano Mariano, lá da Contro. Vai estar por aqui, vai cumprimentar todo mundo. Cristiano, satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Muito bom dia. Eita, bom dia, Patrick. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Papacaça. Eu agradeço bastante pelo convite, né? Nós estamos aqui. É a segunda vez aqui que eu tenho contato com o Patrick, é uma honra, viu? Satisfação é toda minha. Deixa eu te perguntar, vamos entrar sobre falar de um assunto interessante. Inteligência artificial. Você, como homem forte da informática, o que seria inteligência artificial? Patrick, isso é uma tecnologia, para nós, ela é bastante recente. Mas só que ela já vem em desenvolvimento já há alguns anos atrás. Eu acredito em média ali por ano de 1950, aproximadamente, foi que já começaram a desenvolver essa tecnologia e realmente ela está saindo agora. Porque todo esse é um processo que demora bastante. E essa tecnologia está praticamente saindo agora e ainda está se desenvolvendo. Mas ela já provoca alguns efeitos. Né? Exatamente. Foi exatamente eu queria essa informação, que eu tinha lido logo cedinho, e exatamente por volta de 1950, na década de 50, quando iniciou os primeiros, acho que um britânico começou lá a falar sobre inteligência artificial, que inclusive foi usada na Segunda Guerra Mundial, algo parecido. Não foi mais ou menos isso aí? Isso. Né? Então é uma tecnologia que está em desenvolvimento, tem grandes empresas que estão correndo atrás para quem desenvolve, né, essa tecnologia mais perfeita. Eles tentam deixar ela perfeita, né, o mais possível, ou seja, que atinja nossos objetivos. Então, a inteligência artificial, nada mais ela tem como função, ela tem um recurso de você tomar decisões como fosse um ser humano. Então ela vai ter práticas como ser humano, decisões, a qual possibilitasse, a qual a máquina hoje, atualmente, ela não tem. Por exemplo, hoje você tem um computador, mas só que o computador ele faz aquilo que o programador faz, aquilo que a pessoa desenvolveu. Um exemplo, a partida de um trem até a chegada de um trem, todo um processo. E daí, se no caso um desses processos que foram definidos não for atingido, é o que nós chamamos de bug, então vai dar um erro. A inteligência artificial, ela já é superior, ela consegue tomar algumas decisões. Então você programa de uma forma, mas ela pode, de acordo com cada fator, ela pode tomar um outro caminho. Cristiano, mas aí, pegando essa inteligência, e o início da década de 50, por muito bem, aí o pessoal vem nesse trabalho para tentar encontrar
uma fórmula perfeita. O que não vai chegar nunca, né? Porque hoje está nessa situação, daqui a 10, 30 anos tem outra situação. Aí o detalhe, mas tudo não depende da habilidade humana ou do comando do ser humano, porque eu estava lendo logo cedinho aí, e inclusive algumas pessoas comentando, não, daqui a pouco ele vai fazer tudo sozinho, mas é necessário alguém dar o pontapé inicial? Isso, repare só, vamos partir desse pensamento. Hoje, a tecnologia está de uma forma que no caso nos possibilita o computador tomar algumas decisões na inteligência, que no caso é a inteligência artificial, certo? Aí já a tomada de decisões. E chega um ponto, por exemplo, como é que eu posso lhe dizer, né? Que a inteligência artificial que você vai programar, certo? Você programa ali para ele tomar algumas decisões e tal. E alguns, se você for observar, existem alguns filmes, é por isso que eu digo assim, alguns filmes ele conta aquilo que poderia ocorrer no futuro. Tem aquele filme chamado O Exterminador do Futuro. Certo. Que nesse filme tem uma franquia, que essa franquia justamente se passa toda uma guerra tecnológica através de uma inteligência artificial chamada Skynet. Então o que pode acontecer? Até alguns cientistas, eles pediram, com poucos meses atrás, para dar uma pausa na corrida, né, sobre esse desenvolvimento de inteligência artificial, porque eles mesmos acreditam que isso pode sair do controle. Né? Porque você está dando poder a uma máquina, certo? Você está programando ali, tem toda a inicialização, mas até que ponto você vai deixar ela livre para poder exercer alguma atividade? Não, mas vamos lá. Quando você fala que o sujeito vai programar a máquina, tudo bem, vai deixar tudo aqui. Mas até que ponto essa programação vai afetar o ser humano? Eu estou falando do ser humano em si, porque o ser humano vai precisar olhar a máquina, ver o que ela está fazendo, ou não, necessariamente. Olha, repare só, hoje você tem ali no Windows 11, você tem atualmente, pelo menos no início desse desenvolvimento, aí você já tem o chat GPT, certo? Pronto, ali disponível. Já no Windows 11. Já no Windows 11. Ali para você utilizar de uma forma mais básica, mas você já utiliza. Só para você ter uma ideia, no caso, não é forma de pesquisa tradicional como o Google. Você chega lá, faz uma pesquisa de assunto, ele vai mostrar milhares de páginas falando sobre aquele assunto, você vai indo item por item, vai pesquisando aquela que mais você se agrada. Ali mesmo você pode digitar uma pergunta específica e ele já vai como fosse conversando com você. Então ele já vai lhe dando as soluções mais rápidas e não vai mostrando aqueles milhares de páginas. Ele já vai direto ao conteúdo. Então, à medida que ele vai direto ao conteúdo, ele já vai dando as outras opções. É como se fosse conversando com você, como se fosse outra pessoa. E ali você vai interagindo, entendeu? Não, justamente. Só uma complementação, Patrick, para corroborar o que você falou. É que aí, atualmente, a mais desenvolvida que você tem, que ela está sempre agora, a todo mês você tem uma novidade, é que dessa última geração, o grande perigo que foi que o criador pediu para dar uma parada nessa nova, é porque ela estava se autoalimentando. Ela já estava, ela mesma, a inteligência artificial, não dependia mais do programador que jogasse os comandos. Ela, através de todos os dados da internet, ela buscou, já tinha pego até 2021 todo o banco de dados de internet, e com isso ela já estava, ela mesma se autoalimentando. Descobriu-se já que até em vários idiomas ela já estava, ela mesma autoalimentando, vamos traduzir, ela estava aprendendo com ela mesma, ela estava conseguindo pesquisar sem depender do ser humano para dar comandos, prompts. É isso, Cristiano. Isso, concordo. Porque no caso ali você tem a internet, que é um grande banco que tem trilhões de informações. Sim, não, a minha pergunta vem da seguinte situação. Vamos lá. Eu logo cedinho, e olha que eu me acordei, para poder a gente bater esse papo, eu me acordei por volta de 3h30 da madrugada e comecei a estudar alguma coisa e ler alguma coisa sobre o assunto. Vamos lá. Muitos comentaristas preocupados que isso aí pode acabar com a raça humana. Ponto. Mas de que maneira essa inteligência ou um computador, uma coisa inanimada, pode afetar o ser humano?
De que maneira? Uma das teorias bem simples, desculpa, Cristiano, até para você falar também, é que a inteligência artificial dominando a aviação, dominando o mercado financeiro, que é tudo por computador, e até as armas atômicas, que é através de código e através de processos, se ela está se autoalimentando e tiver alguma coisa que você joga para lá, como defender o planeta Terra? Não, mas então, é exatamente isso aí. Ela mas pode fazer uma pergunta. Ela pode. Aí é onde está o detalhe. Não, calma, só terminar. Não é a pergunta. É ela se autoalimentar e descobrir que para defender o planeta teria que extinguir. Estamos falando da teoria de conspiração. Sim. Teria que destruir o ser humano. É isso aonde pode se chegar, o receio disso, além de perda de emprego, mas isso aí é uma coisa que a gente pode ir mais adiante. Mas para destruir o ser humano, ela disparar armas nucleares, que ela tem como disparar. Não, mas pois Cristiano. Pronto, aí nesse caso, só complementando Emanuel, é justamente isso, porque é o seguinte, você vai, por exemplo, num filme, eu acredito o seguinte, que os filmes, eles já têm uma visão mais ou menos daquilo que pode ocorrer no futuro. Certo? Então, muitas coisas que você viu nos filmes há alguns anos atrás acontecem hoje. Então, por exemplo, a inteligência artificial, como eu falei naquele filme Exterminador do Futuro, é justamente o que foi dado controle a inteligência artificial, que ela controlava todo o sistema militar, vamos supor, dos Estados Unidos. Então, ela ia se alimentando pelo banco de dados, que seria a internet, que ali o que você jogar na internet fica ali armazenado. Então, com essa inteligência de que se houvesse uma guerra, ou que alguém disparasse algo contra o país, automaticamente, independente do ser humano, ela tomaria a decisão de defender. Mas só que nesse período de tempo, pelo que o ser humano estava fazendo, ela lendo o banco de dados da internet, ela achou que o ser humano já era uma ameaça para ela. Mas é exatamente isso aí. Veja só, vários comentários dizendo é um perigo. Teria que ter um ser humano para poder alimentar, porque ela sozinha, você criou alguma coisa, ela sozinha, ela não tem a capacidade de recriar ou criar uma outra máquina. Ela não. Como é que ela vai criar? Hoje já tem. Não, mas como é que ela vai criar a matéria? É isso que eu estou falando, entendeu? Como é que ela vai criar, por exemplo, estou com uma caneta, como é que ela vai criar uma caneta? É nesse sentido que eu estou falando. Uma caneta hoje você tem através de impressoras 3D. Mas você não captou ainda a minha mensagem. Já entendi. Repare só, nesse caso é o seguinte, a inteligência artificial, ela pode fazer o quê? Controlar robôs, que hoje existem robôs em diversos locais, por exemplo, principalmente na parte de construção de automóveis. Então, pode-se criar robôs, através desse robô é que cria outros objetos. Entendeu? Então, tudo interligado. Então, quer dizer, ela tem uma inteligência que vai criar outros robôs, que esses robôs vão fazer aquilo que ela deseja que faça. Mas ela sozinha vai criar um outro robô. Exatamente. Pronto. Entendeu? Vai controlar. Então vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos aqui adiantar alguns anos. Então, se ela vai criar, vai criar um automóvel, mas quem foi que deu início para que ela pudesse criar um automóvel? O ser humano. Pronto, então aí é o tal detalhe. Sim, mas é porque já foi feito, né? Não, ainda não. Não, o ser humano já criou a EA? Não, a EA, ele criou, mas ele está alimentando. Não, ele está alimentando ainda. Não, ela já está se autoalimentando. Não, mas veja só. Ela está se autoalimentando de algumas informações. Ela está se assim. Eu tenho em torno de 3 meses, você disse que estudou hoje. Tem 3 meses que eu venho acompanhando. Eu acho que de vídeos eu já devo. Até a gente conversa muito aqui em off. Eu acho que de vídeos eu já devo ter visto de uns 15 a 20 debates com especialistas. Não. E o que se tem hoje são interrogações. A gente não pode fazer afirmações. É interrogação. É isso que eu estou falando a você. Não é prego batido e ponta virada. Não é assim. São receios. Por isso que esses especialistas disseram, estão tentando dar uma parada para ver o que é que pode ocorrer, porque na ciência não existe nada concreto. Pode ter uma mudança daqui a 1 minuto se descobrir algo diferente. Pronto, era esse que queria chegar. Era esse ponto. Porque é o seguinte, a ciência muda rapidamente. Então, hoje é isso, amanhã não é mais isso, é aquilo. Por exemplo... Então, ela não pode, por si só, criar um mundo. Não, porque a coisa vai mudando. Para se ter uma ideia, o Pictory, que é o EA de vídeo,
de 6 meses atrás, que ele trabalhava com vídeo, voz e tudo. Por exemplo, você entra no chat GPT, dá um prompt, que é um comando, aí ele gera o texto. Até a gente já testou, já viu, não foi, Patrick, eu e você. Aí ele vai automaticamente, já gera o áudio e você entra em outro aplicativo, em outro programa, ele já gera o vídeo. O vídeo de 6 meses atrás, a imagem que você tinha não era tão real, nem tão próximo de um ser humano como a de hoje. Hoje, até semana passada a gente estava conversando hoje, criaram um modelo de inteligência artificial que você não tem como dizer se é humano ou não é. A gente está começando a galgar passos muito rápidos. É por isso que existe, que eu falo, dessa interrogação e o receio, que não se sabe para onde vai. E aí se diz, não, mas pode ir para o mal como pode ir para o bem. Quando se criou a bomba atômica, que Einstein foi o primeiro idealizador, que até tem esse filme agora de Oppenheimer, a divisão do átomo era para um lado do bem, mas sendo que você pode utilizar para o lado do mal, capaz de criar a bomba atômica e destruir um país, destruir o mundo. Então, ou seja, tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Existe uma coisa melhor do que você ter um veículo, um carro, para sair daqui para Garanhuns em 40 minutos, 30 minutos você está lá, vai para o médico e tudo. Também esse carro você pode usar como uma arma, sair atropelando todo mundo, um louco aí. Então tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. A inteligência artificial, para o lado positivo, você pode utilizar de diversas maneiras, mas se tiver uma mente humana e querer que essa inteligência artificial, que é onde você está falando aí, para poder dar o start, para poder dar o start, precisaria do ser humano. Aí o receio é que esse start já começou a ser dado pela própria inteligência artificial. Não, mas aí eu dou um detalhe. Eu estava ouvindo agora pela madrugada um cientista australiano, ele dizendo que não há motivo para preocupação, porque se está nessa maneira, um outro grupo de cientistas cria algo para combater isso que está sendo criado. É nesse parâmetro que eu quero chegar. Ou não pode ser isso? Ele disse que pode. Pois não, Cristiano? Pronto, repare só. Eu entendo o seguinte: hoje, pelo que eu estou vendo, o que está ocorrendo no mundo nos últimos anos, nada é impossível. Exemplo, pandemia. Eu nunca imaginei na minha vida que existia uma pandemia que fechasse todo mundo. Depois, na sequência, você vem aí a Rússia contra a Ucrânia. A Ucrânia não é um país terrorista, nem nada, nem estava afetando nada na Rússia. Mesmo assim, por outras questões de defesa que Vladimir achou, por outra proteção, quis invadir a Ucrânia. Então, você ter, daqui a alguns anos, pode ser daqui a 100 anos, pode ser daqui a 150, ter um descontrole da inteligência artificial, eu não acredito que não seja tão difícil. Você está entendendo? Olhando pelo que nós estamos vivendo nesses últimos anos. Então, é tudo questão do como está sendo visto agora, nesse momento, às 11h18 está sendo criado assim, e a perspectiva disso que está sendo feito é isso, mas a coisa muda se o sujeito criar um grupo de cientistas, enfim, um alienígena, qualquer coisa, criar algo que barre, que combate, que acabe isso imediatamente após uma situação qualquer. Quer dizer, a ciência não pode fazer isso, ou pode? É justamente o que o criador mesmo do ChatGPT, que é o mais famoso, que agora o Bard, que é da própria Google, também foi criado. O WhatsApp também está criando inteligência artificial, que eles estão querendo que parem para estudar, que é onde você está chegando, que esse australiano fala, para quais as saídas que você tem para combater que a EA consiga agir dessa maneira. Tem que se estudar como se vai fazer. É correto o que você falou. Aí existe uma corrente, que é a maioria, de que você pode perder o controle. A verdade é essa, que você pode perder o controle. Existe outra corrente que defenda também que não, vamos parar para analisar o que é que a gente pode fazer para que não se perca esse controle. Inclusive, essa entrevista que a inteligência artificial, a grande diferença ainda é aquela: a inteligência artificial, ela não tem emoções, ela lida com razão. É exatamente isso aí. O cientista, porque a entrevista está em inglês, está no site da BBC de Londres, a entrevista foi feita com esse cientista, e ele falando exatamente isso aí, que ela é uma coisa que não é uma emoção que você pode a qualquer momento mudar
que feito um ser humano. Não, ela vai seguir a sua linha. A razão, a linha racional. Ela não dá uma pausa, regride, vou começar de novo. Não, ela vai seguir aquilo ali. E a qualquer momento pode ser barrado a qualquer situação ou a qualquer tempo. Isso pode acontecer. Olha, ela tanto pode acontecer, como também não pode acontecer. Pode acontecer o seguinte, dela sair do controle, a gente ter alguns danos e depois ela ser controlada. Pode até ocorrer essa situação. Sim, justo. Ou seja, sempre vai existir o bem e o mal. Mas aqui danos a gente vai sofrer até ela ser controlada. Eles tentam evitar uma situação para que ela possa ser controlada. Mas se houver alguma situação que alguém faça algum comando, alguém crie alguma tecnologia que de alguma forma perda o controle. Ou coloque para controlar algo que é perigoso. Por exemplo, ontem houve o ataque à Rússia, na Rússia pela Ucrânia através de drones. Esses drones sendo controlados por uma EA, ele poderia, não vai atacar isso, vai atacar esse outro local. Há muitas possibilidades e sem respostas. O que é que se pode chegar? Hoje o receio é esse, por isso que se fala, a gente tem que analisar e pesquisar melhor o que é, a que ponto pode chegar uma inteligência artificial. Pode ajudar na medicina. O que se tem hoje é você tirar uma radiografia, o diagnóstico é todo feito pela inteligência artificial, ele já dá ali tudo. Fazer exames, o exame é feito por uma máquina e a própria máquina já dá o laudo, o diagnóstico do que se tem. Isso aí é no lado benéfico, é a profissão de que ele vai ajudar na medicina, mas também pode ir para o lado, como se fala, de guerra. O lado de guerra ele pode ser prejudicial em termos de autodefesa. Mas aí é como se fala, existem muito mais interrogações do que respostas. A gente está chegou em um ponto, em um parâmetro que daqui para frente pode ter uma revolução, como se teve a Revolução Industrial. Nós tivemos a Revolução Industrial que de lá para cá se mudou tudo o que você tinha de empregos, de transformações. E com a inteligência artificial, o que se fala é que a gente vai ter um ponto de partida, de start, para se mudar grande parte do que a gente tem de tecnologia. Não sei se o que Cristiano pensa a respeito disso. Não, verdade, porque é o seguinte, a tecnologia em si, ela já, do jeito que nós conhecemos hoje, ela já tirou uma grande massa de empregos. Por exemplo, você vê na parte agropecuária. Então você tem ali um exemplo, né? Você cortando ali cana, onde você tinha 100 pessoas, hoje você tem ali 2 tratores e 2 pessoas controlando, que resolve todo o problema, entendeu? Então centenas de pessoas ficaram desempregadas. Você tem aí na parte da construção de automóveis, nas fábricas de laticínio, e assim por dentro, tudo construído através de máquinas, entendeu? Então, quer dizer, hoje, do jeito que a tecnologia é hoje, ela já tira empregos. E com a inteligência artificial, eu acho que ela vai tirar mais emprego ainda, até daquelas pessoas que também lidam com tecnologia. Né? Então, nesse caso, para evitar essa demissão em massa, seria o sujeito entrar na vibe. Quanto mais souber de tecnologia, melhor. Então, porque a tecnologia é um campo muito vasto, entendeu? Então, quer dizer, nós estamos partindo para o futuro é esse. Então, aquele serviço braçal praticamente está deixando de existir. E vamos para a tecnologia. Por exemplo, supermercado, parece que nos Estados Unidos, acho que no Brasil tem. Que não tem, nem caixa tem. Né? Então você faz lá as compras, tudo direitinho, paga, sem precisar de um operador de caixa. Você no posto de gasolina, tem muito lá nos Estados Unidos, que você abastece sem precisar também do fretista. Então, quer dizer, tudo isso aí são maquinário, né? Que está substituindo a mão de obra. Mas o que o Patrick falou que é interessante, que esse australiano fala nessa entrevista, é que até então, para o trator, para a agropecuária, para a pecuária, para o que fosse, ainda era necessário o ser humano dar o comando para ser feito. Diminuiu-se o número de empregos, mas ainda é necessário pelo menos um para comandar a produção. Ia ter que ter uma pessoa ali para dizer, não, eu vou iniciar isso aqui, aí liga e inicia. Na rádio mesmo.
Antigamente você tinha que estar com toca-disco, radiola, com rolo. Hoje você consegue fazer, mas precisa de alguém para disparar, que é isso que se fala. Aí o receio é que já está se chegando a um ponto que não é necessário ter o ser humano para dar o start, para dar o início do que precisa ser feito. É essa daí a grande dúvida que se tem, para onde vai a EA. Não foi isso que, pelo menos eu creio que você estava tentando passar? Por aí, o caminho, Cristiano, é por aí. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou abrir aqui uma janela publicitária, o intervalo, retornaremos já, aqui com o Cristiano, com o Emanuel Leonel, já chegando por aqui o glorioso meu conterrâneo Emerson Marinho, ninguém mais, ninguém menos que o Pelé. O homem do cavalo magro. O homem que troca cavalo magro, o homem que é forte em tudo. Retornaremos já aqui com o nosso debate. Continue aí, não sai daí. Continue aí. Continue na sintonia. 102,9. Papacassa FM. Rádio Papacassa. Acesse www.radiopapacassa.com.br. Acesse. De segunda a sexta, estou com vocês aqui na sua Papacassa, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Bradesco. Fique ligado. Não anote senhas no seu celular. Anuncie no rádio. O rádio está junto ao consumidor na hora da compra. O consumidor passa 17% mais tempo ouvindo rádio que outros meios de comunicação. O rádio é o único veículo que atinge o consumidor em qualquer lugar. O rádio está presente em 99% das residências. Quando você não anuncia, sua marca desaparece e o seu concorrente sai na frente. Apareça, anuncie aqui. Ligue para o nosso departamento comercial 3771-1262 e no endereço eletrônico atendimento papacassa@gmail.com. Se você é cliente VCNet e gosta de assistir filmes e séries, preparamos uma super oferta para você. Por apenas R$10, tenha mais de 120 canais na palma da sua mão. Isso mesmo, mais de 120 canais por apenas R$10. Tudo isso com os canais Multishow, Fox Sport, Band Sport, HBO e os canais do Telecine para você assistir filmes 24 horas por dia. Só a VCNet tem mais de 120 canais com Telecine HBO por apenas R$10. Tá esperando o quê? Manda um zap agora mesmo para 82-3036-9620. 82-3036-9620. Gosta de assistir filme? Então gosta de Telecine. 24 horas por dia, filme para se divertir em qualquer lugar. O rádio está sempre em evolução. E agora com a internet vai muito mais longe. O rádio está muito além de apenas tocar música. Além de ser um veículo companheiro, te informa, te dá mobilidade e segurança em informações. O que está acontecendo no seu bairro, na sua comunidade. E os telefones servem. O rádio se comunica com você e com sua comunidade usando a mais importante e tradicional ferramenta de comunicação em todo o planeta. A voz humana. Presente para Emerson. O rádio é o palco do teatro da mente. Mexe com suas emoções e também com sua imaginação. Atenção, tripulação de bordo, preparar para decolar. O rádio te faz lembrar os bons momentos do passado, faz parte do seu presente e te guia para o futuro. Quando você se sente sozinho, lá está o rádio para te fazer companhia. Quando você está triste, o rádio te deixa feliz. E quando você quer ficar bem informado, o rádio é o primeiro a te mostrar os fatos e acontecimentos com responsabilidade e credibilidade. O rádio estimula a imaginação, emociona a alma e arrebata o coração. Rádio tocando o que toca você. Rádio Papacassa FM. Papacassa FM. O rádio está presente na vida de todo mundo, especialmente quando o assunto é futebol. Tem o sujeito que está na estrada bem na hora do jogo.
Tem o que trabalha no aeroporto. Atenção, gol do Brasil, jogador de número 2. E tem o que prefere ouvir o radinho vendo TV. E foi pra fora, gente. Foi pra fora. Vê agora no rádio. Rádio no ar, em todo lugar. A SERP, Associação de Rádio e TV. Papacaça. Papacaça Debate. Entrevista. Patrick Oliveira. Ok, agora são 11 horas e 31 minutos, 11h31, de volta aqui com o nosso debate. E agora o Pelé trouxe aqui um equipamento feito na inteligência artificial, que isso eu gostei, viu, Pelé? Esse aqui eu gostei, viu, Manuel Leonel? Agora aqui é um negócio de qualidade. Hoje aqui com o Cristiano Mariano, da Control Informática. Falando nisso, a Control está funcionando todo vapor, tá, Cristiano? Pronto, nós estamos lá funcionando, né? Sempre de olho nas novas tecnologias, né? E capacitando o pessoal para essas novas tendências também, né? Estamos caminhando aí para essa linha. Inclusive, falando um pouquinho na Control, lá o pessoal vai aprender a manusear o computador, os sistemas operacionais. Quer dizer, aquilo ali continua, né? O sujeito continua aprendendo Windows, Word, Excel, Access, PowerPoint, continua? Como é que funciona? Não, isso aí continua, né? Porque a gente usa no dia a dia, que são os pacotes que você usa nas empresas, mas também nós já estamos para a linha de programação, né? Então, quer dizer, como a gente está com essa linha de programação, como o mundo está desenvolvendo, como um todo, as tecnologias estão cada mais presentes, então a gente está trabalhando também aqui em linhas, com curso mais avançado, inclusive com programação para criança, né? Então a gente já está entrando, porque como é a tendência, como a gente está falando, essa inteligência artificial, isso requer o quê? Pessoas com tecnologia. Então você tem que aprender a lidar com essa tecnologia mais avançada desde cedo. Aí a gente já está começando a abrir vagas, já está começando a fazer turmas dentro desse parâmetro. Ô Cristiano, daqui a um período, o sujeito que não tiver o mínimo conhecimento, aí quer dizer, já estamos nesse período, na informática, quer dizer, com relação ao computador, esse está para trás, né? Isso aí... Não, isso aí já é de praxe, né? Então quer dizer, cada vez mais é um requisito essencial, exigência cada vez maior sobre você lidar com essa tecnologia, né? E cada vez mais você não pode lidar só com a tecnologia básica. Ele requer também a tecnologia mais avançada. Aquela situação do programador, aquela ele já está ficando para trás também, né? Ou seja, o programador cada vez mais ele tem que se aperfeiçoar para aprender linguagens mais novas, para poder aplicar no mercado, né? Para quem não sabe, para quem não se lembra, até mesmo para quem não se lembra, o computador, todo o comando antigamente era o MS-DOS, não era isso? O camarada fazia toda a programação, tudo. O Manuel lembra dessa época, né? Cristiano trabalhou com DOS. Trabalhei com DOS. Tudo que você faz no Windows é MS-DOS. Para você copiar era copy, aí dava o comando ponto. Isso. E MD. Se você botasse, por exemplo, asterisco, ponto asterisco, limpava o computador todinho, zerava ele. Isso. Ou seja, delete, del, pronto, o del que a gente tem no teclado, você dava del, aí dava espaço, o arquivo, ponto. O camarada tinha que trabalhar mais os dedos, não era, Cristiano? Isso, naquela época a gente trabalhava com, Manuel lembra que a gente trabalhava na tela toda preta, só comando, não tinha nada colorido. Esse negócio que você vê hoje na tela, que é um íconezinho colorido, usa um mouse, o mouse não existia, né? Era tudo teclado, digitação. Interessante, Cristiano, era que o editor de texto, naquele tempo que eu trabalhei, era editor mesmo de texto, era editor, não existia o Word, você era tudo por comando, até para inserir linha você tinha que dar o comando para ele inserir linha, não era apertando o enter não, você dizia lá, dava o comando para inserir linha, tem que ser tudo através de comandos. Então quer dizer, no decorrer do processo houve toda essa evolução, como qualquer outra coisa, né, que a gente não pode... E que chegou até essa versão que nós temos hoje, que é o Windows 11, né? No Windows você tem no Windows a caixa para você dar comandos do DOS, né? Do trompete, que você entra na linguagem de máquina, né? Aí, de vez em quando, hoje é muito usado mais para programador, esse tipo de linguagem, né?
esse MS-DOS, que ainda a gente usa, mas é muito mais restrito, né? Aí você vê que como as coisas, elas avançam, né? Você vê, isso aí, década de 80 até 93, 94, vai 92 para trás, é isso? Você veja como a coisa já modificou, a coisa vai avançando. A gente já está na era desse desenvolvimento mais profundo dessa inteligência artificial, que tudo isso aí faz parte também, porque antigamente usava-se assim, ou não é isso? Agora a grande diferença, Cristiano, até para tu responder também, que eu me assusto, é que antigamente a gente passou quantos anos para sair do DOS para o Windows? A evolução tecnológica hoje, em um mês você dá um salto que você esperava, não, daqui a 6 meses, até processadores mesmo, que a gente imaginava que ia demorar, com 6 meses você tem algo tão avançado que você não imaginava que seria tão rápido. Não sei o que é que você me diz a respeito. Não, realmente, hoje está avançando muito rápido, porque hoje existe uma guerra tecnológica, né? Por exemplo, antes... Olha, pronto, o MS-DOS, os computadores começou pela IBM, foi a IBM fabricando. Daí ela procurou uma empresa programadora, que no caso foi a de Bill Gates, para o MS-DOS. E daí, ou seja, de acordo com que foi havendo as concorrências, depois outras empresas criando os computadores também, fabricando, então existe aí uma corrida tecnológica. É como no caso da inteligência artificial. Porque os cientistas disseram que não tinha como você parar o desenvolvimento da inteligência artificial, porque as grandes empresas poderiam parar. Que no caso, quais são as empresas que estão hoje no desenvolvimento dessa tecnologia artificial? Você tem aí a Google, você tem a Microsoft que está na frente, você tem a Apple, você tem a IBM, tudo concorrência para desenvolver a melhor inteligência artificial. Então não tem nem como você parar. Então investido ali bilhões de reais que eles vão querer pegar de volta esse dinheiro. Agora, eu estava verificando aqui o Linux, que é um código aberto e não tem muita gente está utilizando. Por que ele não é tão popular, o sistema operacional, o Linux? Por que não é tão popular, sendo um código aberto e não precisa do antivírus? De graça. E não precisaria de um antivírus para justamente brecar ou bloquear qualquer coisa assim. Olha, nesse caso, isso é muito mais uma questão assim de mercado e de parceria com outras empresas. Então foi-se criado o quê? Uma parceria com o Windows ou com a Microsoft. Aí todos os equipamentos, né, praticamente a maioria dos equipamentos, eles são desenvolvidos apenas para aquela versão, porque é o que predomina, entendeu? Então quer dizer, quando você tem um código aberto como o Linux, você vê muitas versões diferentes de Linux, entendeu? Uma versão de um jeito, uma tela de um jeito, uma tela de outro. Mas o Windows já tem uma versão mais padronizada. Então isso fez com que ele se popularizasse, porque não é tão diferente um conteúdo de outro. Você está me entendendo? Porque como você mesmo diz, código aberto então muitas pessoas mexem. Então ele se torna o quê? Um diferente do outro, a parte de você abrir programas, inicializações e por diante. Então isso, querendo ou não, esbarra. E a Microsoft não, sempre é seguindo aquele padrão. Então as empresas, quando ela desenvolve uma placa de vídeo, desenvolve ali uma placa de rede, então ela prefere desenvolver mais para aquela plataforma que ele acredita que seja mais estável. Então termina predominando, né? Que gira também aí o financeiro, porque como esse é aberto, todo mundo pode lá mexer, colocar do jeito que quiser e tal, e não precisa de comprar licença. Justíssimo, né? Apesar que hoje a licença do Windows, quando você compra a máquina, a maioria já vem já com Windows, né? Então aí praticamente o custo é quase zero, né? Existe essa parceria. E hoje isso é muito mais barato do que antigamente você adquirir um sistema de Windows. Cristiano, voltando para o EA, nós temos para trabalhar, nós temos o ChatGPT e o Bard, que eles só fazem gerar os textos. Gera um texto através de comando de voz, ou você digitando, dá o prompt e ele gera o texto. Aí, indo mais à frente, nós temos aí para gerar vídeos com a inteligência artificial criando o que se tem. Você tem o Canva, né? Você tem o Pictory, o Síntese, esse DeepBrain, o InVid são os mais conhecidos, e também tem o de áudio, né? Que é o PlayHT, o Murphy, o Spintiff. Tem vários programas que tem. Pelo que você estuda, existe algum programa, tu acha que vai conseguir unir
todas as ferramentas já em um só, com certeza vão fazer isso. Mas tu acha que ainda vai demorar muito ou vai ser da maneira que está correndo a velocidade que temos na tecnologia? Em breve já teremos um único programa que reúna todos em um só. Eu acredito que sim, porque se não me engano tem o ChatGPT, o pago 4.0. Né? Porque as empresas... que chama o Pro, né? Isso. Então, nesse caso ali, você instala alguns plugins, né, que aqueles plugins ele já lhe ajuda ali dentro, já você fazer uma edição de vídeo, você coloca, se quer, então eu quero uma edição de vídeo que mostre uma mulher falando, que tem um fundo assim, você vai dizendo as diretrizes, você vai dar, exato, que tem um texto comandos. saldo, ali os comandos, ali ele já faz a montagem, né? Então o próprio chat da Microsoft, você adicionando alguns plugins dentro dele, ele já faz todo esse processo. E tem outros plugins também, agora numa versão paga, porque querendo ou não, tudo isso aí, é o seguinte, a gente tem que entender que isso aí não é uma pessoa só que faz um sistema desse. São centenas de pessoas, milhares de pessoas que estão ali, cada uma programa na forma diferente. E pensando da sua maneira para inserir ali, né? Justo. Uma vai se preocupar com layout, outra vai se preocupar com comando específico, então ali depois de tudo isso ele reúne todas aquelas informações e lança no mercado. Então tudo isso é um gasto. E querendo ou não, mesmo que tenha um avanço muito rápido, né? Mas ali você tem que ver, para ter esse avanço muito rápido, quantas pessoas ali não estão exercendo aquela atividade para atingir aquele objetivo. É por isso que as coisas hoje vão mais rápido, porque são centenas ou milhares de pessoas trabalhando ali. Por exemplo, um jogo. Você pega um jogo de computador, porque, por exemplo, a Microsoft, em toda a parte de tecnologia, de entretenimento, ela está querendo entrar. Por exemplo, Xbox, que ela é dona do Xbox. Você tem, até já falaram, até que ela talvez comprasse até a própria Netflix, entendeu? O Bing, que é um site de busca, que justamente não está inserido, onde ela busca as informações, né? No caso, é da Microsoft, o Bing, que é o concorrente da Google de pesquisa. Então, quer dizer, o ChatGPT, ele está trabalhando dentro do Bing, que é justamente onde reúne todas as informações para a inteligência artificial. Então, querendo ou não, quem está alimentando a inteligência artificial somos nós. Então, cada informação que você joga ali na internet, você está alimentando ali a inteligência artificial. Você falou do Bing, quer dizer, o pessoal pensa que tem só o Google, site de pesquisa. Tem o Yahoo, que inclusive o Yahoo deixou de colocar as notícias desde finalzinho de março, agora é só um buscador, né? Para quem é do nosso tempo, Patrick Oliveira, no nosso tempo, quem era mais famoso de busca era o Yahoo, não era nem o Google. Exatamente, era o KD. Era o KD. Agora, interessante na inteligência artificial, nessa parte de áudio, é que se pegar uma pessoa, gravar 100 frases com a voz daquela pessoa, daí por diante a inteligência artificial monta qualquer áudio com qualquer pergunta na voz daquela pessoa. Verdade, isso. Por exemplo, um candidato X, o Patrick Oliveira vai ser candidato agora a presidente da República. Aí grava-se, inclusive o Patrick nem precisava nem gravar, porque já tem arquivos de áudio da rádio. Aí você entra no ChatGPT, aí diz, faça um discurso para lançamento da candidatura de Patrick Oliveira e lance no ar ele discursando. A própria inteligência artificial já faz esse discurso e já coloca na voz do Patrick Oliveira. Uma das minhas preocupações, já dentro desse campo, queria saber a opinião do Cristiano, a gente nos últimos anos vem enfrentando fake news das mais variadas formas. Imagine com a inteligência artificial que você pode criar imagem, voz daquela pessoa, o que se pode fazer para depois desmentir se está na voz de uma pessoa. Patrick Oliveira diz, não, eu, entre aspas, eu agora ganhei 50 milhões e amanhã, 7 horas da manhã, vem aqui para a Rádio Papacasa que eu vou doar esse dinheiro para as pessoas. E jogar nas redes sociais vai estar com a imagem do Patrick, a voz do Patrick sendo uma fake news. O que a gente pode esperar de fake news? É um dos receios que eu tenho, Cristiano. O que é que tu acha a respeito? Olha, porque, repare só, é uma situação que cada vez mais vai se complicar você descobrir se vai ser verdadeiro ou não. A verdade é essa, né? Aí vai ser uma luta, né? Você descobrir se realmente vai ser, porque já aconteceu até em alguns filmes, de chegar lá, jogar lá na rede que aconteceu isso e aquilo, né? E realmente você comprovar que realmente aquilo não é verdade, aí vai se tornar realmente mais difícil.
E outro problema que a gente está hoje, os Estados Unidos, Hollywood, os atores e produtores estão em greve, produtores não, me desculpe, os atores estão em greve. E uma das reivindicações é porque eles estão com receio de utilizarem roteiristas de utilizarem as imagens, roteiristas também, porque o ChatGPT já criou filmes, inclusive, de utilizar a imagem deles em novos filmes sem ele estar atuando. A que ponto se chega? Inclusive, a gente teve há 20 dias atrás o lançamento daquela propaganda, e o Patrick é formado da Volkswagen, da Volkswagen, com Elis Regina e a filha Maria, criada em inteligência artificial. Um dos filmes de Guerra nas Estrelas, Star Wars, a Leia, que era famosa nos outros filmes, ela tinha falecido, mas foi utilizada a imagem dela, criada por inteligência artificial, interagindo no filme. Aí uma das vertentes, das reivindicações dos atores é que podem utilizar eles também nisso. E inclusive se falou até na justiça agora, há uma semana atrás, 15 dias, que até que ponto vai você utilizar imagens de pessoas falecidas para ser utilizado dessa maneira. Eu tenho uma opinião particular. Quem detém os direitos de imagem daquela pessoa falecida é os familiares, teria que ter autorização dos familiares, mas tem uma vertente que não concorda, que acha que nem os familiares poderiam autorizar isso, como eles reagindo, os familiares autorizaram, sim. Mas tem gente que foi contra a utilização. Como é que tu vê isso, Cristina? Você falando aí sobre essa questão, eu me lembrei daqui de uma situação de uma empresa, um casal, né? Até se não me engano era um casal de lésbica, de uma dona de uma empresa farmacêutica, que elas estavam desenvolvendo, né, fatores que assim, porque o pessoal não tem uma corrida, né, para você cada vez viver mais, não é isso? Aí o que é que elas fizeram? Desenvolveram robôs, e esse robô ele contém todas as características daquela pessoa, que aquela pessoa gosta, os pensamentos, inseriu nesse robô e você fica interagindo com ela como se fosse a pessoa na vida real. Entendeu? Bastante interessante. Quer dizer, isso aí passa a ser um problema. É um problema, pois não, Cristiano? Porque justamente para quando aquela pessoa falecer, ter aquela pessoa, aquele robô, né, com todas aquelas características, o que ela gostava de fazer, quando você interagir com ela, tem uma impressão de que ela que está falando com você é como ficasse como uma lembrança. Como até hoje ninguém descobriu como viver eternamente, né, aqui, né, nesse mundo, assim, né? Então eles estão criando formas para com que fica aquela pessoa, não só através de foto, mas transformar aquela pessoa em um robô e você interagir com ela como se fosse e tivesse ali viva. Bastante interessante. É interessante, mas a que ponto a gente pode ver, porque a perfeição que está se chegando fazendo robôs e tudo, daqui a pouco você vai ter um robô de um ente querido seu, falecido, e você vai interagindo ali com ele, achando que é aquela pessoa, vai começar a criar emoções para uma máquina, né? É um negócio complicado. Deixa eu abrir aqui um parênteses e mandar um abraço para Cleide, do Rotary, né? Companheira Cleide mandou várias mensagens aqui elogiando o Patrick Oliveira, o Cristiano, o nível do debate. Um grande abraço, companheira Cleide. É a próxima presidente do Rotary, viu? Cleide? Pronto. O atual é Arthur, que a gente até tá para marcar um Papa Caça debate. Isso. E a próxima, daqui a um ano, será a Cleide. Perfeitamente. Então, vamos marcar com uns 2 ou 3. Você sabe quem é a Cleide, lembra dela? Que sempre no aniversário da Rádio Papacaça, no dia 28, ela almoça conosco lá na casa do Padre Rivaldo. Sei. Pronto. Cleide, aquele abraço para você, muito bom dia, obrigado pela sua audiência. Deixa eu abrir só um parênteses aqui, viu, Cristiano? E dar um recadinho aqui e falar do Arreilique Maria, né? Falar do Arreilique Maria é o seguinte, o recado é para mulher, tá sofrendo aí com TPM, vive sofrendo com cólicas, vive inchada, com dor de cabeça, mal-humorada, irritada, com insônia, minha amiga, presta atenção, Arreilique Maria.
Pare de sofrer. Esses incômodos vão acabar quando você começar a tomar o Arilic Maria, sabe? O Arilic Maria resolve esse problema. E você só encontra em farmácias ou então em lojas de produtos naturais. Farmácias ou lojas de produtos naturais. Eu disse Arilic Maria. Cristiano, a inteligência artificial é usada em todo mundo, mas qual o país está utilizando mais a inteligência? Tem essa informação? Olha, para dizer a verdade, atualmente eu acredito que seja mais assim, onde ela está praticamente se originando, né, dos Estados Unidos, né? Uhum. Eu não tenho uma informação certeza, certo. Mas você observando pela lógica, provavelmente eu acredito que seja por essa região. Lá nos Estados Unidos. Eu acredito que sim, porque praticamente lá onde está se iniciando tudo, o desenvolvimento. Então, normalmente os testes começam ali pelaquela redondeza e depois ele vai se expandindo, né? Pois não, Manuel. Não, eu estava lendo aqui, por incrível que pareça, a gente falando em inteligência artificial e na rede já apareceu para mim que, como a gente trabalha com algoritmos, o Twitter, as redes sociais, aí ele joga o que você pesquisa, está fazendo, aí aparece para você. Ele apareceu agora para mim que a Exame, a revista Exame, que é tão famosa, e o site dela está aqui, serão criadas inúmeras oportunidades para quem souber implementar e administrar tecnologias de inteligência artificial. Você pode descobrir mais sobre a profissão especialista em IA e como se capacitar para se tornar uma nova série gratuita da Exame. A Exame já está disponibilizando cursos para você fazer gratuitamente para se aprimorar a inteligência artificial. Isso daqui eu vi da Exame, mas tem vários outros sites que já estão disponibilizando. É bastante interessante para quem gostar desse assunto, nem só para quem gostar. A juventude aí que pensa em seguir uma carreira, começar a estudar. Porque como eu acho que seja, a gente vai estar dando um start a partir de agora, igual à época da Revolução Industrial. A gente vai ter uma era diferente. Ou você vai saber dominar a inteligência artificial e se beneficiar dela, ou vai estar fora de mercado. Há alguns anos você pode estar fora de mercado, como até do publicitário mesmo, que a gente viu aqui. Exatamente. Ela gera textos publicitários, gera propaganda, gera impressionante. Em 5 segundos aqui a gente gera um texto comercial, né? Exatamente. Quer dizer, é um negócio impressionante, né? Você pode criar discurso, a apresentação, quer dizer, é um negócio impressionante, rápido demais, porque às vezes, por exemplo, o sujeito vai criar um texto, qualquer um, o camarada vai verificar como é que é a situação para poder ali elaborar. Você coloca alguns tópicos, com introdução tal, e ele já vai criar em menos de 1 minuto. Ele cria o texto, o que é que a pessoa vai fazer? Só vai examinar o texto e fazer a melhoria humana, dar o tom humano naquele texto, mas em termos de gramaticais, então, o português é excelente, né, Patrick? Sem erro, sem nada. Agora, eu me lembrei aqui rapidinho, tem que se ter cuidado quando você interage com o ChatGPT, por exemplo, que é o mais famoso. É que algumas perguntas que você faz, eu já vi respostas errôneas. Isso daí eu estou falando literalmente. Como eu venho estudando e venho fazendo teste, o Patrick é a prova disso. Já teve vezes aí eu saio testando, aí faço algumas perguntas, já fiz perguntas que a resposta que vem é errada. Como o banco de dados dele é a internet, tem coisas na internet que são fakes. Então, vai trabalhar com inteligência artificial, trabalhe. Agora, sempre teve a resposta, pesquise mais, se aprofunde para ver se é correta. Não saia divulgando como, não, tá correto e é esse ponto. Ô Cristiano, deixa eu fazer uma pergunta aqui, a gente falando sobre tecnologia e tal. Daqui uns dias ninguém vai usar mais o desktop, quer dizer, o computador de mesa não. Daqui um período é só o notebook, essa coisa toda, porque tá tão popular, né? Daqui a uns dias vai ser tudo assim virtual, né? Não vai ter nem teclado, notebook, vai ser tudo através do movimento das mãos, entendeu? Que já está sendo testado. Essa parte física você pode observar, né? Alguns filmes que tem tecnologia mais avançada, você observa, entendeu? Que o teclado, movimentação, transferência de arquivo, você não usa mais parte física. É tudo virtual.
entendeu? Então ali você vai fazendo todo o movimento, né? Quer dizer, a coisa está avançando de uma forma impressionante, né? Justíssimo. Né? Olha, antes você tinha o quê? Antes você, por exemplo, vou dar uma coisa bastante simples. Antes você só existia teclado com mouse, um exemplo. Ou, desculpa, só existia um teclado com fio, agora existe teclado sem fio, entendeu? Então quer dizer, daqui a pouco você não vai ter nenhum teclado físico, vai ser um teclado totalmente virtual, você está entendendo? Então tudo isso é um avanço tecnológico. O primeiro teclado que eu peguei, que eu trabalhei, era de ferro, pesava eu acho uns 5 quilos. Hoje você tem um teclado que é de borracha. É de borracha, justiça. É lá que você dobra ele todinho. Eu tenho um, bom da beleza. A tecnologia vai chegar a um ponto, o que o Cristiano falou, que a Sony trabalha em jogos já com os óculos, e você até agora não vingou, que a Meta também estava querendo fazer o metaverso, criando um universo, praticamente um universo paralelo. Isso. Você entrava dentro daquele universo e interagia com ele como se estivesse na vida real, né? Que aí no caso é aquela questão, não vingou. Ainda, né, Cristiano? Ainda. É porque é que nem o IA. O IA, a Google, ela já tinha começado. Aí no decorrer do processo, eles deram uma paradinha. Mas só que a Microsoft, lá por debaixo dos panos, continuou avançando. O que acontece? A Microsoft saiu na frente. E a Google retornou ao projeto. Né? Então, quer dizer, todo existe uma questão de tempo, oportunidade, como é que eles veem a situação. Então, quer dizer, ainda nessa situação aí não avançou, mas essa questão pode avançar futuramente. Você tira pelo próprio computador, né? Que a IBM, quando desenvolveram o computador, ninguém imaginava que ele ia ser doméstico, só pensava que ele ia ser para empresas, que eram os mainframes da vida, daquele tamanho. Aí em 73 saiu aquele primeiro protótipo de computador de PC doméstico, aí foi que desenvolveu. Mas vocês antes já tinha, só que nenhuma empresa queria lançar no mercado achando que não daria resultado, business, não daria dinheiro. O que na verdade Bill Gates estava certo. Estava certo, se tornou a empresa que é hoje. Aí, Bill Gates brigando do lado com o criador da Apple do outro lado, né? Quer dizer... Justo. Então são tudo revolucionário, né? Então eles investiram onde muitos não acreditavam, né? E daí deu certo e expandiu. O Steve Jobs. Exatamente. Steve Jobs. Quem não assistiu ainda o filme é bom. Excelente. Muito bom o filme. Ô Cristiano, deixa eu perguntar o seguinte sobre a Contro. A Contro fica onde? Ela fica localizada ali, né, na rua Agamenon Magalhães, né, número 78. Né, a gente já está ali aproximadamente desde naquela rua, né? Desde 2001, né? Atendendo aí a população, né? Se profissionalizar e... no caso, pelo menos a entender e avançar nessas novas tecnologias, né? Como é aquela situação. Hoje, se você não se aperfeiçoar em nova tecnologia, inclusive com essa evolução do IA, você vai ficar para trás. Por quê? Porque muitos empregos eles são retirados, mas novos são colocados. Mas, na minha concepção, no avanço tecnológico, se tira mais do que se coloca. Eu acho que é apenas uma troca de profissão. Tá entendendo? Então, realmente é complicado. Emanuel, você que é mais entendido nessa área do que eu. Por exemplo, alguns anos atrás, o pessoal não ia muito, né, para aquele Ebaté, né? Era isso, se eu não me engano? Que é cortar cana, alguma coisa nesse sentido. Né? Sim, lá em São Paulo, exatamente. Engano, saiu daqui aquelas caravanas de cortadores de cana. Isso, se lembra que eles não eram... Era ônibus e mais ônibus. A gente via ali na praça com uma quantidade, diminuiu muito. Agora vem até aqui para o Posto Bernardo, aqui de frente da emissora, vem diminuindo cada vez mais em virtude da tecnologia. Então, quer dizer, a tecnologia necessita de uma pessoa para dar o start, mas é aquela questão, mas não necessita mais daquele grupo de 100 pessoas, necessita só de um ou dois no máximo, dois no máximo, vamos dizer assim, entendeu? Então, quer dizer, o que nós proporcionamos é você entender a tecnologia e acompanhar ela, né? Nós auxiliamos. Cristiano, me tira uma dúvida. Anteriormente, quando surgiu
você trabalhar em computador, as escolas de informática trabalhavam a parte de Windows, a parte de Word, Excel, de PowerPoint. Hoje, quais são os principais cursos que são procurados lá na Contro e que você disponibiliza? Olha, repare só, hoje esses cursos ainda, antes só se trabalhava com isso, pra dizer a verdade. Mas hoje o mercado avançou tanto que só isso aí ele não forma uma pessoa. Então, além de você ter esses que a gente trabalhava antes, que hoje continua trabalhando, que não deixa de ser essencial, né? Você tem que ter área, principalmente uma área de programação, design gráfico, área de programação, né? Você deve ensinar com essa área tecnológica, se você puder colocar sua criança desde cedo a trabalhar com tecnologia, melhor ainda, porque alguns anos atrás, nessa época onde você só tinha o Word, quem começava a estudar eram pessoas que queriam ingressar no mercado de trabalho, quem tinha 16, 18 anos. Hoje a gente tem alunos até de 8 anos de idade estudando já, para você ter uma ideia. Agora, Cristiano, o celular auxiliou muito, quer dizer, ajuda muito. E antigamente, na minha época, na nossa época, enfim, a gente tem que procurar uma escola exatamente para pegar, digitar e tal. Hoje o celular tem criança com de 7, 8 anos virada na gota serena, né? Não, eu fiquei espantado com a Emanuele. Minha filha, ela pegou um trabalho, entrou no Canva e fez o trabalho todo, enquanto me mostrou, não sabia nem o que era o Canva, para se ter uma ideia. Eu vim descobrir com ela, de onde foi que você fez? Ela fez no Canva, me mostre como foi. É negócio danado, né? Então o que acontece? A gente tem que aproveitar essa habilidade que as crianças têm hoje, de inserir ela no mercado tecnológico, já preparando ela para o mercado futuro. Então, se ela está com essa tendência, se ela tem essa habilidade de usar a tecnologia, então vamos trabalhar em cima dela para aprender algo mais atrativo ainda, entendeu? Então é você aproveitar aquilo que a criança gosta de aprender. A Contro oferece o que para a população? Fica à vontade. Pronto, no caso são cursos de informáticas, né? Desde iniciante, tem área de programação, como JavaScript, né? A gente já vai estar entrando no Python, a gente já vai estar trabalhando com programação para crianças, desenvolvendo, por exemplo, alguns jogos para poder, através dos jogos, que elas que mais gostam, elas já aprender, ter o início da chamada programação, a qual já é uma porta de entrada para você chegar na tecnologia IA, entendeu? Tudo tem um processo. Então tem um início, meio e tem um fim, né? Você também trabalha com um pacote de escritórios, rotinas administrativas, secretariado. Então são mais diversos tipos, são mais ou menos umas 40 opções. Curso baratinho, todo mundo pode... Poxa, só não estuda quem não quer. Que inclusive você também faz manutenção de computadores. Isso, a gente faz manutenção de computadores, né? A gente trabalha bastante com notebook. Para dizer a verdade, hoje a preferência maior do pessoal é tudo notebook, né? Uhum. Então aí os notebooks a gente trabalha com força, os PCs, né? Impressoras. Uhum. A Contro fica na rua Agamenon Magalhães, né? Conhecida como Corredor. Isso. Grande Cristiano Mariano, eu quero agradecer a tua participação aqui no programa de hoje e suas considerações finais por obséquio. Pronto, eu agradeço aqui a todos vocês pelos convites, né? E qualquer coisa nós estamos por aqui, né? E valeu aí o pessoal da Rádio Papacassa e a população. Conversamos aí com Cristiano Mariano, obrigado Emanuel Leonel. Amanhã a gente se encontra às 7 da matina no Jornal Completo, 8 horas no Show da Manhã. Obrigado pela sua audiência, saúde, sorte, sucesso, muita paz, muita luz e até amanhã. Tchau. Rádio Papacassa, sempre junto da comunidade.